A noite descia sobre Lisboa como um manto gelado, trazendo consigo um silêncio quebrado apenas pelo ocasional rugido distante de motores e pelo sussurro do vento entre os edifícios de Alfama. Sob o toldo de uma antiga casa de fados abandonada, 3 figuras amontoavam-se, procurando abrigo do frio impiedoso que se infiltrava pelas suas roupas esfarrapadas. Sofia e Beatriz, 2 meninas de 4 anos, idênticas como gotas de água, pressionavam-se contra o corpo trêmulo da sua avó, Maria dos Anjos. Os seus caracóis dourados, outrora brilhantes, agora emaranhados e baços, emolduravam rostos pálidos, marcados por uma inocência que contrastava dolorosamente com a dureza da sua situação. Maria, uma mulher de 68 anos, cujos olhos cansados guardavam histórias de uma vida inteira, lutava contra uma tosse persistente que abalava o seu corpo frágil. A sua pele, outrora macia e bem cuidada, durante os seus anos como trabalhadora doméstica em casas particulares de Sintra, estava agora áspera e curtida pelo tempo e pelos elementos. "Avó", sussurrou Sofia, a mais faladora das gêmeas, "estás a tremer muito." Os seus grandes olhos azuis, cheios de preocupação, focaram-se no rosto enrugado de Maria, com uma maturidade para além da sua idade. Beatriz, sempre mais quieta e observadora, ajustou o fino cobertor que partilhavam, tentando cobrir melhor os ombros ossudos da avó. O tecido gasto e remendado mal conseguia protegê-los do vento cortante que se esgueirava pelas frestas do toldo. Maria forçou um sorriso, tentando mascarar a dor e o desconforto que sentia. "Estou bem, meus anjos", respondeu ela com uma voz rouca, interrompida por outro acesso de tosse. "Logo será de manhã e o sol irá aquecer-nos." As meninas trocaram olhares preocupados. Mesmo com tão tenra idade, entendiam que a condição da sua avó estava a piorar a cada dia. A febre que a consumia parecia mais intensa naquela noite, e o suor frio que brotava na sua testa contrastava com o tremor que lhe sacudia o corpo. Sofia, sempre a mais corajosa, levantou-se, determinada. "Vou procurar mais cartão, avó, para tornar as paredes do nosso castelo mais grossas." Maria tentou protestar, mas outro ataque de tosse deteve-a. Beatriz seguiu silenciosamente a irmã, ambas cientes de que precisavam de fazer algo para ajudar a única família que tinham. As gêmeas aventuraram-se nas sombras da rua deserta, os seus pequenos corpos a tremer no frio da madrugada. Os seus olhos, habituados à escuridão, perscrutavam cantos e becos em busca de qualquer pedaço de cartão ou jornal que pudesse oferecer um pouco mais de isolamento contra o frio. Enquanto as meninas se afastavam, Maria lutava contra as memórias que a assombravam. Lembrou-se dos dias em que trabalhava na mansão dos Henriques, cuidando de um menino de olhos brilhantes chamado Afonso. Como a vida tinha mudado drasticamente. Como é que ela, que outrora cuidara tão ternamente do filho de outra pessoa, acabara mal conseguindo proteger as suas próprias netas? A febre deixava-a delirante, misturando passado e presente. Por um momento, pensou ter visto o pequeno Afonso a correr pelo corredor da mansão, a rir e a chamá-la. Mas a ilusão desvaneceu-se rapidamente, substituída pela dura realidade da sua situação atual. Sofia e Beatriz regressaram minutos depois, carregando pedaços de cartão encontrados perto de uma loja de eletrodomésticos. Os seus rostos, embora cansados, brilhavam com um sentimento de dever cumprido. "Olha, avó!" exclamou Sofia, exibindo o seu achado. "Agora podemos tornar o nosso castelo mais forte." Beatriz, em silêncio, começou a posicionar os pedaços de cartão à sua volta, criando uma barreira improvisada contra o vento. Maria observava com uma mistura de orgulho e desgosto. As suas netas, tão jovens, já demonstravam uma força e resiliência que ela temia que precisassem para sobreviver neste mundo cruel. "Vocês são as minhas pequenas guerreiras", murmurou Maria, puxando-as para perto assim que terminaram de montar o abrigo.
tão corajosas, tão fortes. As meninas aconchegaram-se novamente ao lado da avó, o único cobertor agora reforçado pela proteção adicional do cartão. O silêncio da noite foi quebrado pelo som distante de sirenes, fazendo com que os três se encolhessem instintivamente. "Avó", disse Beatriz suavemente, a sua voz quase um sussurro. "Conta-nos outra vez a história do príncipe Afonsinho." Maria sorriu, apesar da sua dor. A história do príncipe Afonsinho era a preferida das meninas, um conto que ela criara com base no menino de quem cuidara há tantos anos. Era uma história de bondade, coragem e esperança, tudo o que ela desejava para as suas netas. "Era uma vez", começou Maria, a sua voz fraca, mas determinada. "Um príncipe chamado Afonso. Ele vivia num grande castelo, mas o seu coração era maior do que qualquer palácio." Enquanto Maria narrava, as gêmeas aconchegavam-se mais, os seus olhos a brilhar com a magia da história. Por alguns preciosos momentos, o frio, a fome e o medo foram esquecidos, substituídos pelo calor do amor e pela luz da esperança. A noite avançou, e as estrelas no céu pareciam piscar em solidariedade com as três figuras sob o toldo. Sofia e Beatriz finalmente adormeceram, a sua respiração suave em contraste com a tosse persistente de Maria. Maria permaneceu acordada, a vigiar as suas preciosas netas. O corpo doía-lhe, a febre queimava, mas o seu espírito permanecia inabalável. Olhando para os rostos adormecidos de Sofia e Beatriz, ela fez uma promessa silenciosa. De alguma forma, de alguma maneira, ela encontraria uma forma de lhes dar a vida que mereciam. A primeira luz da manhã começou a tingir o céu de um azul pálido, quando Maria finalmente cedeu ao sono exausto. As três figuras, avó e netas, dormiam agora amontoadas sob o fino cobertor, protegidas por paredes de cartão e pelo amor que as unia. Naquele momento, sob o toldo de uma loja abandonada, no meio da dureza da vida na rua, descansavam três anjos. Anjos que estavam cansados, com fome e frio, mas anjos mesmo assim. Anjos que, sem o saberem, estavam prestes a mudar não apenas as suas próprias vidas, mas as vidas de muitos outros, com um simples ato de honestidade e coragem. E assim, enquanto a cidade despertava lentamente para mais um dia, Sofia, Beatriz e Maria dormiam, alheias ao destino extraordinário que as aguardava, tudo a começar com uma carteira perdida e um gesto de bondade que ecoaria muito para além daquela calçada fria. A aurora chegou lentamente, pintando o céu com suaves tons de rosa e ouro. A cidade acordou gradualmente, o silêncio da meia-noite dando lugar ao zumbido distante do trânsito e aos primeiros sinais de vida nas ruas. Sob o toldo esfarrapado que servia de abrigo, Sofia abriu os olhos, piscando contra a luz suave que se infiltrava pelas frestas do cartão. Ao seu lado, Beatriz ainda dormia profundamente, enroscada contra o corpo frágil de Maria. Sofia observou a avó por um momento, notando com preocupação as gotas de suor na sua testa, apesar do frio cortante da manhã. A tosse de Maria piorara durante a noite, ecoando no silêncio da madrugada. Sofia sabia que precisavam de reforçar as paredes do seu castelo improvisado para proteger a avó do vento cortante que se avizinhava. Com cuidado para não acordar Beatriz ou Maria, Sofia desenrolou-se do cobertor partilhado e esgueirou-se para fora do abrigo. O ar da manhã fê-la estremecer instantaneamente. A sua t-shirt fina e as calças gastas ofereciam pouca proteção contra o frio impiedoso. "Bea!" sussurrou Sofia gentilmente, cutucando a irmã. "Acorda! Temos de encontrar mais cartão antes que a avó se levante." Beatriz abriu os olhos lentamente, piscando sonolenta. Sem uma palavra, levantou-se, compreendendo imediatamente a urgência na voz da irmã. As duas trocaram um olhar de entendimento mútuo, uma linguagem silenciosa, desenvolvida ao longo dos seus 4 anos de vida partilhada.
De mãos dadas, as gêmeas partiram na sua missão, os seus pequenos passos silenciosos na calçada vazia. A cidade ainda estava maioritariamente adormecida, as ruas desertas, exceto por alguns trabalhadores madrugadores e o ocasional sem-abrigo encolhido em cantos escuros. Ali, apontou Beatriz, a sua voz quase inaudível. Ela indicou uma pilha de caixas descartadas atrás de uma loja de eletrodomésticos, não muito longe do seu abrigo. As meninas aproximaram-se com cautela, sempre alertas a qualquer movimento ou som súbito. A viver nas ruas, aprenderam cedo que o perigo podia aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Os seus grandes olhos vigilantes perscrutavam constantemente os arredores. Enquanto remexiam nas caixas, separando as mais secas e resistentes, um brilho invulgar chamou a atenção de Sofia. Debaixo de um jornal amarrotado, parcialmente escondida pela sombra de um banco próximo, jazia uma carteira de couro castanho. "Olha, Béa", sussurrou Sofia, apontando para o objeto. As gêmeas trocaram olhares, uma mistura de curiosidade e apreensão nos seus olhos. Lentamente, como se temessem que a carteira pudesse desaparecer, aproximaram-se. O coração de Sofia batia-lhe no peito, uma mistura de excitação e medo que fazia suas mãos tremerem ligeiramente. Sofia foi a primeira a tocar-lhe, os seus pequenos dedos a acariciar o couro macio e visivelmente caro. "É tão bonita", murmurou ela, levantando cuidadosamente a carteira como se fosse um tesouro frágil. Beatriz olhou nervosamente em redor, os seus grandes olhos a perscrutar a rua em busca de qualquer sinal de perigo. "Devemos abri-la?" perguntou ela, a sua voz mal se ouvindo. Sofia hesitou por um momento, recordando os ensinamentos da avó sobre não pegar em coisas que não lhes pertenciam. A voz de Maria ecoou na sua mente. "A honestidade, minhas queridas, é a coisa mais preciosa que temos." Mas a sua necessidade e curiosidade venceram. Com os dedos trêmulos, abriu o fecho dourado. O interior da carteira era um tesouro de compartimentos de couro e nylon, cada um contendo algo que fez os olhos das meninas arregalarem-se de espanto. Num bolso, uma pilha de notas de valor elevado, mais dinheiro do que as gêmeas alguma vez viram nas suas vidas. Noutro, cartões de crédito brilhantes e um distintivo oficial dourado que reluzia sob a fraca luz da manhã. "Quanto dinheiro achas que há aqui?" perguntou Beatriz, os olhos fixos nas notas, a sua voz uma mistura de fascínio e medo. Sofia começou a contar, os seus lábios a moverem-se silenciosamente enquanto somava os valores. Quando terminou, os seus olhos estavam arregalados de choque. É muito, Béa. Mais do que conseguimos contar." Por um momento, as duas ficaram em silêncio, a contemplar as possibilidades que aquele dinheiro representava. Refeições quentes todos os dias, um quarto de verdade para dormir, remédios para a avó, roupas novas e quentes, uma vida longe das ruas frias e perigosas. "Podíamos comprar remédios para a avó", sussurrou Beatriz, dando voz ao pensamento de ambas. "Ela ficaria melhor, não teríamos de nos preocupar mais." Sofia acenou lentamente, mas algo a incomodava. A voz da avó ecoava na sua mente, sempre a lembrá-las de fazer a coisa certa, por mais difícil que fosse. "A honestidade é o que nos mantém humanos", dizia sempre Maria. "É o que nos distingue, o que nos dá dignidade, mesmo quando não temos nada." "Mas não é nosso", disse finalmente Sofia, a sua voz a tremer. "A avó diz sempre que não devemos ficar com o que não nos pertence." Beatriz mordeu o lábio, claramente dividida entre a necessidade desesperada e o que sabia ser correto. "Mas a avó está tão doente, Sofia, e está tanto frio. Talvez só um bocadinho para os remédios." As gêmeas ficaram ali, no frio da manhã, com a carteira a pesar entre elas como um segredo demasiado pesado para os seus pequenos ombros. O vento soprava, fazendo-as tremer nas suas roupas finas, lembrando-as cruelmente da sua situação desesperada. "Vamos levá-la à avó",
decidiu finalmente Sofia, a sua voz a ganhar força. Ela saberá o que fazer. Ela sabe sempre. Beatriz acenou, uma mistura de alívio e desapontamento nos seus jovens olhos. Juntas, colocaram cuidadosamente a carteira no bolso roto do casaco de Sofia e começaram a recolher o cartão que tinham separado. A caminhada de volta ao seu abrigo pareceu mais longa do que nunca, cada passo um conflito entre a esperança de uma vida melhor e o peso da decisão que teriam de tomar. Quando chegaram, encontraram Maria acordada, sentada contra a parede, o seu rosto pálido marcado pela preocupação e pela febre. "Onde estavam?" perguntou ela, com a voz rouca da tosse da noite. "Fiquei tão preocupada." Sofia e Beatriz olharam uma para a outra, um entendimento silencioso a passar entre elas. Com as mãos trêmulas, Sofia tirou a carteira do bolso e estendeu-a à avó. "Avó", começou ela, a sua voz pouco acima de um sussurro. "Encontramos uma coisa." Maria olhou para a luxuosa carteira de couro, os seus olhos a arregalarem-se de surpresa. Com os dedos trêmulos, abriu-a, ofegando com o seu conteúdo. O seu olhar varreu os documentos, o dinheiro e, finalmente, pousou na foto de identificação. As suas mãos começaram a tremer mais intensamente. "Meu Deus!" murmurou ela, a sua voz quase inaudível. "O que foi, avó?" perguntou Sofia, a preocupação evidente na sua voz. Maria levantou os olhos da carteira, olhando para as netas com uma mistura de espanto e apreensão. "Meninas", disse ela lentamente, "vocês sabem de quem é esta carteira?" As gêmeas abanaram a cabeça, ambas curiosas e um pouco assustadas com a reação da avó. Maria respirou fundo, tentando acalmar o seu coração acelerado. "Esta carteira", começou ela, "pertence ao presidente, Afonso Henriques." Os olhos das meninas arregalaram-se em reconhecimento. "O homem da televisão?" perguntou Beatriz, a sua voz cheia de admiração. Maria acenou, um sorriso triste a cintilar nos seus lábios. "Sim, querida. O homem que vimos naquela televisão na montra da loja. Lembram-se?" As memórias inundaram as mentes das gêmeas. Algumas semanas antes, durante uma das suas caminhadas em busca de comida, tinham parado em frente a uma loja de eletrodomésticos, atraídas pelos ecrãs brilhantes em exposição. Maria ficara parada, hipnotizada por uma transmissão em direto no ecrã. Um homem de fato dava um discurso, a sua voz abafada pelo vidro, mas o seu rosto claramente visível. "Olhem, minhas queridas", dissera Maria nesse dia, a sua voz embargada pela emoção. "Aquele é o novo presidente. Que Deus o abençoe e o ajude a cuidar de todos nós." Agora, sentadas no seu abrigo improvisado, as meninas olhavam para a carteira com um novo sentimento de reverência e medo. "O que vamos fazer, avó?" perguntou Sofia, a sua voz a tremer. Maria fechou os olhos por um momento, como se reunisse as suas forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação no seu olhar, uma força que nem a doença, nem a pobreza conseguiram extinguir. "Temos de a devolver", disse ela com firmeza, embora a sua voz vacilasse ligeiramente. Beatriz, que se mantivera em silêncio até então, finalmente falou, a sua voz pequena e hesitante. "Mas, avó, tem tanto dinheiro aí dentro. Podíamos comprar-te remédios e comida, e um lugar quente para ficar." Maria colocou gentilmente um dedo nos lábios de Beatriz, silenciando-a. Os seus olhos, embora febris, brilhavam com uma sabedoria antiga. "Eu sei, meu amor. Sei o quanto precisamos. Sei o quanto vocês querem ver-me melhor. Mas fazer a coisa certa é mais importante do que qualquer quantidade de dinheiro." Sofia, sentindo lágrimas a formarem-se nos seus olhos, perguntou: "Mas por que, avó? Ele tem tanto, e nós temos tão pouco." Maria pegou nas mãos de ambas as meninas, ignorando a dor no seu peito e o tremor dos seus membros. "Minhas queridas", começou ela, a sua voz a ganhar força, "a honestidade é o nosso único tesouro verdadeiro. É o que nos mantém dignos, o que nos torna humanos. Quando tudo nos é tirado,
quando não temos nada, ainda temos a nossa integridade. Ela fez uma pausa, tossindo levemente, antes de continuar. Este dinheiro poderia comprar-nos comida e remédios por um tempo, sim. Mas o que compraria para as nossas almas? Que lição vos estaria a ensinar se permitisse que ficássemos com algo que não é nosso? As gêmeas ouviram atentamente, os seus jovens rostos sérios e atentos. Maria continuou, a sua voz suave, mas firme. Pensem também no dono desta carteira. Ele deve estar preocupado à procura dela. Ao fazer a coisa certa, não estamos apenas a manter a nossa integridade, mas também a ajudar alguém que precisa. Sofia e Beatriz acenaram lentamente, uma mistura de orgulho e compreensão, a substituir gradualmente a desilusão nos seus jovens rostos. Maria puxou-as para um abraço apertado, ignorando a dor no seu peito e o calor da sua febre. "Vocês são as minhas pequenas heroínas", sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. "Tão honestas, tão corajosas. Nunca se esqueçam, a nossa verdadeira riqueza está aqui." Tocou nos corações delas. "E aqui, tocando nas suas testas. Ninguém vos pode tirar isso." Enquanto o sol se erguia no céu, iluminando o seu humilde abrigo, Maria e as suas netas preparavam-se para uma jornada que mudaria as suas vidas para sempre. Com a carteira do presidente em segurança nas suas mãos, elas enfrentariam um mundo que muitas vezes fora cruel para elas, armadas apenas com a sua honestidade e coragem. O tesouro que tinham encontrado não era o dinheiro na carteira, mas a força do seu caráter e o amor que partilhavam. E isso, Maria sabia, era mais valioso do que qualquer fortuna que pudessem imaginar. "Agora", disse Maria, levantando-se com dificuldade, "vamos devolver este tesouro ao seu dono, juntas." E assim, 3 figuras, uma avó doente e 2 pequenas gêmeas, deixaram o seu abrigo improvisado, caminhando de mãos dadas em direção a um futuro incerto, mas com a certeza de que estavam a fazer a coisa certa. A carteira nas suas mãos era pesada, mas os seus corações estavam leves, cheios de uma riqueza que nenhum dinheiro podia comprar. O dia que começava prometia ser um dos mais importantes das suas vidas, uma jornada que testaria a sua coragem, honestidade e fé na bondade humana. Enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, Maria rezava silenciosamente para que a sua decisão não só devolvesse a carteira ao seu legítimo proprietário, mas também trouxesse um pouco de esperança e luz às suas vidas, tão marcadas pela adversidade. O sol da manhã já ia alto quando Sofia e Beatriz chegaram em frente ao imponente edifício do governo, o Palácio de Belém. As gêmeas de 4 anos pararam por um momento, as suas pequenas mãos entrelaçadas, a olhar com admiração para a imponente estrutura de pedra e aço. O contraste entre o mundo que conheciam, as ruas frias e o seu abrigo improvisado, e este gigante reluzente era quase avassalador. "É tão grande", sussurrou Beatriz, os seus grandes olhos azuis cheios de admiração e medo. Sofia apertou a mão da irmã, tentando transmitir uma coragem que mal sentia. "Lembra-te do que a avó disse", murmurou ela. "Temos de ser corajosas. É a coisa certa a fazer." As 2 meninas olharam uma para a outra, os seus rostos idênticos a refletir uma mistura de determinação e apreensão. O seu cabelo loiro, embora emaranhado e baço, brilhava sob o sol da manhã. As suas roupas, gastas e um pouco grandes demais, contavam silenciosamente a história da sua vida nas ruas. Com um aceno mútuo, as gêmeas começaram a atravessar a praça em frente ao edifício, os seus pequenos passos hesitantes a ecoar no chão de mármore, soando absurdamente altos para os seus próprios ouvidos. Ao aproximarem-se da entrada, notaram os olhares curiosos das pessoas à sua volta. Executivos bem vestidos apressavam-se, as suas pastas de couro a balançar ritmicamente. Alguns lançavam olhares curiosos às meninas, mas a maioria nem reparava nelas, como se fossem invisíveis.
Uma mulher elegante puxou a sua mala para mais perto ao passar por elas, um gesto que não passou despercebido às gêmeas. Ao chegarem à porta giratória, Sofia e Beatriz hesitaram. Nunca tinham visto nada parecido. Observaram por alguns segundos enquanto os adultos entravam e saíam com facilidade. Sofia, sempre a mais corajosa, decidiu tomar a iniciativa. "Anda, Bea", disse ela, puxando gentilmente a irmã. "É como uma roda gigante, mas de lado." As duas entraram desajeitadamente no compartimento rotativo, empurrando com toda a força. Deram uma volta completa antes de conseguirem sair do outro lado, quase tropeçando no processo. O átrio era ainda mais impressionante do que o exterior. O chão de mármore polido refletia as luzes brilhantes do teto, fazendo com que as meninas piscassem repetidamente enquanto os seus olhos se ajustavam. O zumbido das conversas e o claque-claque dos sapatos caros criavam uma cacofonia intimidante. Sofia e Beatriz aproximaram-se timidamente da recepção, que parecia uma montanha de mármore diante delas. A recepcionista, uma jovem com o cabelo perfeitamente penteado, olhou por cima do seu computador com uma expressão ligeiramente irritada. "Posso ajudar?" perguntou ela, o seu tom a indicar claramente que preferia não lidar com duas crianças esfarrapadas. Sofia engoliu em seco, reunindo toda a sua coragem. "Por favor, senhora", começou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. "Encontramos uma coisa importante. Precisamos de a devolver." A recepcionista suspirou, olhando em redor como se esperasse ver um adulto responsável. "Olhem, meninas, isto é um edifício do governo, não é lugar para brincadeiras. Onde estão os vossos pais?" Beatriz, geralmente tímida, deu um passo em frente. "A nossa avó está doente. Viemos sozinhas. É mesmo importante." A frustração da recepcionista era palpável. "Lamento, mas não vos posso ajudar. Tem de sair agora. Isto não é um lugar para crianças desacompanhadas." As gêmeas trocaram olhares desesperados. Tinham prometido à avó que devolveriam a carteira e não podiam falhar. A carteira pesava no bolso roto do casaco de Sofia, lembrando-as constantemente da sua missão. Foi nesse momento que Elizabeth, uma secretária sênior que trabalhava no gabinete do presidente há anos, passou pelo átrio. Os seus olhos perspicazes captaram a cena invulgar. Duas crianças pequenas, claramente a viver em situação de sem-abrigo, a serem dispensadas pela recepcionista. Movida por uma curiosidade compassiva, Elizabeth aproximou-se. "Há algum problema aqui?" perguntou ela, a sua voz calma, mas autoritária. A recepcionista pareceu aliviada. "Senhora Miller, estas crianças apareceram sem supervisão. Estava apenas a dizer-lhes para saírem." Elizabeth olhou para Sofia e Beatriz, notando o desespero nos seus olhos. Havia algo na determinação daquelas pequenas figuras que a intrigava. "O que vos traz aqui hoje?" perguntou ela diretamente às meninas, ignorando a recepção. Sofia, vendo uma abertura, respondeu rapidamente. "Encontramos uma coisa que pertence a alguém importante. Viemos para a devolver." A curiosidade de Elizabeth aumentou. "E o que seria isso?" Beatriz respondeu, a sua pequena voz clara. "Uma carteira, senhora. Tem muito dinheiro lá dentro." O silêncio que se seguiu foi pesado. Elizabeth estudou os rostos das duas meninas à sua frente, procurando qualquer sinal de engano. Tudo o que viu foi honestidade e esperança. "Entendo", disse finalmente Elizabeth, virando-se para a recepcionista. Falou com firmeza. "Eu trato disto. Por favor, arranje uns lanches e água para as meninas." A recepcionista hesitou, mas o tom de Elizabeth não deixava margem para discussões. Relutantemente, ela acenou e afastou-se para cumprir o pedido. Elizabeth guiou Sofia e Beatriz para um canto mais sossegado do átrio, onde havia uns sofás confortáveis. As meninas sentaram-se, as suas pequenas pernas a balançar, sem chegar ao chão. "Agora",
disse Elizabeth gentilmente, sentando-se à frente delas. Contem-me exatamente o que aconteceu. Sofia começou, a sua voz a ganhar confiança. Estávamos à procura de cartão esta manhã, para tornar as paredes do nosso castelo mais fortes contra o vento. Beatriz continuou. Encontramos a carteira perto de um banco. Tinha muito dinheiro lá dentro. A nossa avó está muito doente, acrescentou Sofia, com lágrimas a aparecerem nos seus olhos. Mas quando vimos a quem pertencia a carteira, ela disse que tínhamos de a devolver. Por muito que precisemos, não podemos ficar com algo que não é nosso. Elizabeth sentiu uma onda de emoção invadi-la. Ali estavam duas crianças pequenas, a viver claramente em circunstâncias que ela mal conseguia imaginar, e, no entanto, escolheram fazer a coisa certa. Vocês, meninas, são muito especiais, disse Elizabeth, a sua voz embargada pela emoção. Muitas pessoas não teriam feito o que vocês fizeram. Sofia e Beatriz sorriram timidamente, libertando um pouco da tensão nos seus pequenos corpos. A avó diz sempre que a honestidade é o nosso maior tesouro, sussurrou Beatriz. Elizabeth acenou, profundamente comovida. A vossa avó é uma mulher muito sábia. Devem amá-la muito. As gêmeas acenaram em uníssono, os seus olhos a brilhar de amor e preocupação. Agora, continuou Elizabeth, vou fazer algumas chamadas para descobrir exatamente a quem pertence esta carteira. Entretanto, quero que vocês comam alguma coisa. Deve ter sido uma longa caminhada até aqui. Como que por magia, a recepcionista regressou com um tabuleiro contendo sanduíches, fruta e água. As meninas olharam para a comida com os olhos arregalados, subitamente cientes de quanta fome tinham. Comam à vontade, incentivou Elizabeth gentilmente. Eu estarei ali ao lado a fazer umas chamadas. Enquanto as gêmeas comiam avidamente, Elizabeth afastou-se alguns passos, tirando o seu telemóvel. Marcou um número, os seus olhos nunca se desviando de Sofia e Beatriz. Enquanto esperava que a chamada fosse atendida, Elizabeth refletiu sobre este encontro inesperado. Passara anos a trabalhar naquele edifício, a lidar com políticos, empresários e figuras importantes, mas eram aquelas duas meninas, com as suas roupas gastas e corações enormes, que lhe estavam a dar uma lição de integridade e coragem. A chamada foi atendida e Elizabeth começou a explicar a situação, o seu olhar ainda fixo em Sofia e Beatriz. Ela sabia que este não seria apenas mais um dia de trabalho comum. Era o início de algo maior, algo que poderia mudar vidas, não só as daquelas duas meninas corajosas, mas talvez de muitas outras também. Enquanto falava ao telefone, Elizabeth fez uma promessa silenciosa a si mesma. Faria tudo ao seu alcance para ajudar aquelas crianças e a sua avó doente. A sua honestidade e bravura não mereciam menos. O gabinete presidencial era um mundo à parte, tão distante da realidade das ruas como a lua da terra. Tapetes persas luxuosos abafavam os passos, enquanto cortinas de seda filtravam a luz do sol, criando uma atmosfera de poder sereno. Afonso Henriques, o recém-empossado presidente, sentava-se atrás da sua imponente secretária de Carvalho, imerso numa pilha de documentos que exigiam a sua atenção imediata. O tic-tac suave do relógio de parede e o ocasional farfalhar de papéis eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Afonso suspirou, esfregando os olhos cansados. Estava no cargo há apenas algumas semanas, mas o peso da responsabilidade já pesava sobre os seus ombros como um manto de chumbo. Foi nesse momento de silêncio contemplativo que uma leve batida na porta ecoou pela sala. Afonso endireitou-se, esperando ver o seu assistente com mais papelada para assinar ou assuntos urgentes para discutir. "Entre", chamou ele, a sua voz carregando a autoridade do seu cargo. Para sua surpresa, foi Elizabeth, a sua secretária sênior, que entrou. Ela era conhecida pela sua eficiência e discrição, raramente interrompendo o presidente sem um motivo extremamente importante.
O que chamou a atenção de Afonso, no entanto, foi a expressão no seu rosto. A normalmente composta Elizabeth mostrava sinais de uma emoção invulgar, uma mistura de preocupação e algo que Afonso não conseguia decifrar completamente. Senhor presidente, começou ela, a sua voz carregando uma urgência contida. Há algo que precisa de ver pessoalmente. Afonso franziu o sobrolho, intrigado com a natureza misteriosa da interrupção. O que é, Elizabeth? Elizabeth hesitou por um momento, como se escolhesse as suas palavras com cuidado. 2 meninas estão aqui para o ver, senhor. Elas encontraram a sua carteira. O presidente permaneceu em silêncio por um momento a processar a informação. Tinha notado que a sua carteira estava em falta mais cedo naquele dia, mas com a agitação constante das suas responsabilidades, não tivera tempo para lidar com isso. A menção de crianças envolvidas, no entanto, despertou a sua curiosidade. Elas podiam simplesmente tê-la entregue na recepção, comentou ele, tentando entender por que este assunto aparentemente trivial tinha chegado ao seu gabinete. Elizabeth abanou a cabeça, uma centelha determinada nos seus olhos. Senhor, acredito que vai querer tratar disto pessoalmente. Confie em mim. Havia algo na voz de Elizabeth, uma emoção rara e tangível que captou a atenção de Afonso. Em todos os seus anos de trabalho juntos, raramente vira a sua secretária tão comovida com uma situação. Após um breve momento de reflexão, ele acenou. Está bem, Elizabeth. Traga-as. Os minutos seguintes pareceram intermináveis. Afonso levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Lá fora, o mundo continuava o seu curso frenético, alheio ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Finalmente, a porta abriu-se novamente. Afonso virou-se e o seu olhar pousou, pela primeira vez, em Sofia e Beatriz. O contraste entre as 2 pequenas figuras e o cenário luxuoso do gabinete era chocante, quase surreal. As gêmeas, com as suas roupas gastas e rostos pálidos, pareciam ainda mais pequenas e vulneráveis sob as luzes brilhantes e no meio dos símbolos de poder que as rodeavam. Afonso sentiu algo agitar-se no seu peito, uma emoção que não conseguia nomear completamente. Contornando a secretária, aproximou-se das meninas, agachando-se ao nível delas. O seu rosto, normalmente severo e reservado para as câmaras e reuniões oficiais, suavizou-se num sorriso gentil. Olá, disse ele suavemente, a sua voz despojada de qualquer formalidade presidencial. Ouvi dizer que tem algo para mim. Sofia, visivelmente reunindo toda a sua coragem, deu um passo em frente. As suas pequenas mãos trêmulas estenderam a carteira de couro. É sua, senhor, disse ela, a sua voz pouco acima de um sussurro, cheia de medo e determinação. Encontramo-la, e a avó disse que tínhamos de a devolver. Afonso pegou na carteira, sentindo o seu peso familiar nas suas mãos. Uma onda de emoção atingiu-o ao perceber a magnitude do que elas tinham feito. Abriu-a cuidadosamente, confirmando que todo o seu conteúdo estava intacto. Os documentos, os cartões de crédito e, o mais impressionante, todo o dinheiro. A honestidade daquele ato, vindo de crianças que claramente tinham tão pouco, deixou-o momentaneamente sem palavras. Fizeram algo incrível hoje, conseguiu finalmente dizer, a sua voz carregada de uma sinceridade que o surpreendeu até a si mesmo. Algo que muitas pessoas, mesmo em situações muito melhores, não teriam a coragem de fazer. Posso perguntar os vossos nomes? Sou a Sofia, disse a menina que entregara a carteira, a sua voz a tremer. E esta é a minha irmã, Beatriz. Beatriz, meio escondida atrás da irmã, acenou timidamente, os seus grandes olhos azuis a observar Afonso com uma mistura de curiosidade e apreensão. Afonso sorriu para ambas, sentindo uma onda de ternura que o apanhou de surpresa. Sofia e Beatriz, nomes bonitos para meninas muito especiais. Quantos anos têm? 4,
responderam em uníssono, as suas pequenas vozes a ecoar no vasto gabinete. O presidente sentiu o seu coração apertar. Eram tão jovens, tão inocentes, e, no entanto, já enfrentavam um mundo que claramente não fora gentil com elas. A coragem e a integridade que tinham demonstrado perante circunstâncias que fariam muitos adultos desmoronar era verdadeiramente notável. Bem, Sofia e Beatriz, começou ele, escolhendo as suas palavras com cuidado. Vocês devolveram-me algo muito valioso. Mais do que apenas uma carteira com dinheiro e documentos, deram-me uma lição de honestidade e coragem. Gostaria de vos recompensar por isso. O que gostariam de receber? As gêmeas trocaram um olhar, uma conversa silenciosa a passar entre elas. Foi Beatriz, a mais quieta das duas, que finalmente falou, a sua pequena voz surpreendentemente clara. Podia, por favor, dar-nos remédios? A pergunta apanhou Afonso completamente de surpresa. De todas as coisas que ele poderia esperar ouvir, brinquedos, roupas, até mesmo dinheiro, remédios era a última coisa na sua mente. A simplicidade e a urgência do pedido atingiram-no com força, lembrando-o brutalmente da realidade que aquelas crianças enfrentavam. Remédios? Repetiu ele, incapaz de esconder a confusão na sua voz. Estão doentes? Sofia abanou a cabeça, os seus olhos a encherem-se de uma preocupação que parecia muito para além da sua idade. Não, senhor, é para a nossa avó. Ela está muito doente. Afonso sentiu um nó formar-se na sua garganta. Olhou para Elizabeth, que estava perto da porta, com lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. A emoção da situação era palpável, enchendo o ar do gabinete com uma tensão quase física. Podem contar-me mais sobre a vossa avó? Perguntou ele gentilmente, sentindo que estava prestes a ouvir uma história que mudaria para sempre a sua perspectiva. As palavras começaram a fluir, com as gêmeas a revezarem-se, como se partilhassem uma só voz. Falaram do seu abrigo improvisado sob o toldo de uma loja abandonada, do frio que se infiltrava pelo cartão à noite, da tosse persistente de Maria e da febre que não cedia. Descreveram noites passadas a tremer, a partilhar um único cobertor fino entre os três, e dias em que a fome era uma companhia constante. Às vezes ela nem consegue levantar-se, disse Beatriz, os seus grandes olhos a transbordar de preocupação. Mas ela tenta sempre sorrir para nós. Ela ensina-nos coisas, acrescentou Sofia com um toque de orgulho na sua voz. Letras e números e histórias. Ela conta muitas histórias. Mas ela cuida sempre de nós, continuou Beatriz. Mesmo quando está muito doente. Ela diz que somos o seu maior tesouro. Afonso ouvia, sentindo uma mistura de admiração e horror a crescer dentro de si. Aquelas crianças e a sua avó viviam em condições que ele mal conseguia imaginar, enfrentando desafios que quebrariam muitos adultos. E, no entanto, quando confrontadas com uma oportunidade de melhorar as suas vidas usando o dinheiro da sua carteira, escolheram a honestidade. Vocês as duas são muito corajosas, disse ele, a sua voz grossa de emoção. E a vossa avó deve ser uma mulher incrível. As gêmeas sorriram, um toque de orgulho a brilhar nos seus olhos cansados. Era claro que, apesar de todas as dificuldades, o amor e o respeito que sentiam pela avó eram inabaláveis. Como se chama a vossa avó? Perguntou Afonso, tomado por uma súbita curiosidade. Algo na sua história ressoava profundamente dentro dele, como se estivesse à beira de uma grande revelação. Maria dos Anjos, respondeu Sofia, o seu rosto a iluminar-se com a menção do nome. O mundo à volta de Afonso pareceu congelar. O ar saiu dos seus pulmões como se tivesse levado um soco, e por um momento sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Levantou-se abruptamente, cambaleando alguns passos para trás, a sua mente em tumulto. Senhor presidente, chamou Elizabeth, a preocupação clara na sua voz. Afonso mal a ouviu.
A sua mente estava inundada de memórias há muito enterradas, que agora ressurgiam com uma força avassaladora. Maria dos Anjos. O nome ecoava na sua cabeça, trazendo imagens de um sorriso bondoso e mãos ásperas pelo trabalho duro. Uma mulher que fora mais do que uma empregada na sua casa de infância. Fora uma segunda mãe, uma fonte de amor e orientação quando ele mais precisava. Não pode ser, murmurou ele para si mesmo, a sua voz mal audível. As gêmeas observavam-no com os olhos arregalados, assustadas com a sua reação súbita. Afonso forçou-se a recuperar a compostura, ciente do medo que devia estar a causar-lhes. Virou a sua atenção para elas, lutando para manter a sua voz calma. A vossa avó, começou ele, incapaz de impedir que a sua voz tremesse ligeiramente. Alguma vez mencionou ter trabalhado para uma família chamada Henriques? Sofia e Beatriz trocaram olhares confusos antes de Sofia responder, a sua voz cheia de surpresa. Sim, senhor. Às vezes, ela conta-nos histórias sobre um menino chamado Afonsinho, de quem ela costumava cuidar. Ela diz que ele era como um filho para ela. As palavras de Sofia atingiram Afonso como um raio. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos, e ele não fez esforço para as conter. A percepção do que estava a acontecer, a incrível coincidência, ou talvez destino que trouxera aquelas meninas até ele, era quase demasiado para suportar. Meu Deus! Sussurrou ele, com lágrimas agora a rolarem livremente pelo seu rosto. Elizabeth aproximou-se, colocando uma mão de apoio no seu ombro. Afonso? Perguntou ela suavemente, esquecendo-se momentaneamente das formalidades. Afonso virou-se para ela, os seus olhos a brilhar com uma mistura de dor e esperança. Elizabeth, é ela, a Maria. Ela cuidou de mim quando eu era criança. Era como uma segunda mãe para mim. Perdi o contato com ela há anos. Pensei que nunca mais a veria. Ele virou-se de volta para as gêmeas, que o observavam com uma mistura de confusão e preocupação. Agachou-se mais uma vez, pegando nas suas pequenas mãos. Sofia, Beatriz, disse ele, a sua voz grossa de emoção. A vossa avó, ela foi muito importante para mim, há muito tempo. Pensei que a tinha perdido para sempre. Vocês não fazem ideia do presente que me deram hoje. As meninas olharam para ele com os olhos arregalados, começando a compreender a magnitude daquele momento. Tu és o Afonsinho? Perguntou Beatriz timidamente, uma centelha de reconhecimento no seu olhar. Afonso acenou, um sorriso trêmulo nos seus lábios. Sim, sou eu. A vossa avó costumava chamar-me assim. Eu era apenas um menino quando ela cuidou de mim. Mas ela mudou a minha vida de formas que eu não percebi até agora. Sofia, sempre a mais corajosa, deu um passo em frente, os seus olhos a brilhar com uma mistura de esperança e súplica. Pode ajudar a avó? Ela está muito doente. A pergunta fez Afonso voltar à realidade da situação. A sua querida Maria, a sua amada Maria, estava doente e sem abrigo. A culpa abateu-se sobre ele, misturada com uma determinação feroz. Como pôde ele permitir que isto acontecesse? Como tinha perdido o contato com alguém tão importante? Ele levantou-se, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A sua postura mudou. O homem deu lugar ao presidente, mas os seus olhos mantinham uma suavidade raramente vista em público. Elizabeth, chamou ele, a sua voz agora firme e decisiva. Cancele todos os meus compromissos para o resto do dia. Chame uma ambulância e o meu médico pessoal. E prepare um quarto de hóspedes na residência oficial. Virando-se para as gêmeas, ele sorriu, um sorriso cheio de promessa e esperança. Vamos buscar a vossa avó agora mesmo. Vou garantir que ela recebe os melhores cuidados possíveis. E vocês as duas não terão mais de se preocupar com um lugar para dormir ou algo para comer. Sofia e Beatriz olharam uma para a outra, uma mistura de alívio e incredulidade a atravessar os seus jovens rostos. A sério?
O sol da tarde já começava a desvanecer-se quando a comitiva presidencial chegou ao bairro que Sofia e Beatriz tinham indicado. O contraste entre os carros luxuosos e as ruas desgastadas era gritante, atraindo olhares curiosos e cansados dos poucos transeuntes. Afonso Henriques, o presidente, sentiu o seu coração acelerar à medida que se aproximavam do local. As gêmeas, sentadas ao seu lado no banco de trás da limusine, alternavam entre a excitação de estar num carro tão chique e a preocupação com o estado da sua avó. "É ali, senhor presidente", disse Sofia, apontando para um canto onde um toldo esfarrapado se projetava sobre a calçada. O carro parou e, antes que a segurança pudesse abrir a porta, Afonso já estava a sair, com as meninas logo atrás dele. Ele parou por um momento, os seus olhos a perscrutar o monte de cartão e cobertores velhos que formavam um abrigo improvisado. "Avó!" chamou Beatriz, a sua pequena voz a tremer de ansiedade. Por um momento, houve apenas silêncio. Depois, um movimento fraco entre os cobertores e um gemido baixo fizeram Afonso gelar. "Maria!" chamou ele, a sua voz mal se ouvindo. Lentamente, uma figura emergiu dos cobertores. Maria dos Anjos, outrora uma mulher forte e vibrante, parecia agora uma sombra de si mesma. O seu rosto estava pálido e magro, os seus olhos encovados e brilhantes de febre. Ela piscou várias vezes, como se não acreditasse no que via. "Afonsinho", murmurou ela, a sua voz rouca e fraca. "És mesmo tu, meu menino?" Afonso sentiu as lágrimas a brotarem nos seus olhos novamente. Num instante, ele já não era o presidente, mas o menino que Maria criara com tanto amor. Ajoelhou-se ao lado dela, pegando nas suas mãos. "Sim, Maria, sou eu", respondeu ele, a sua voz embargada pela emoção. "Estou aqui." Maria tentou sentar-se, mas foi vencida por um acesso de tosse que abalou o seu corpo frágil. Afonso segurou-a gentilmente, sentindo o calor da sua febre através das suas roupas finas. "Oh, Afonsinho", conseguiu ela dizer entre respirações ofegantes. "Cresceste tanto, meu menino, um homem tão importante agora." Sofia e Beatriz aproximaram-se timidamente, os seus pequenos rostos cheios de preocupação. "Avó", começou Sofia, "trouxemos ajuda. O presidente vai cuidar de ti." Maria olhou para as gêmeas, um sorriso fraco a iluminar o seu rosto cansado. "Minhas pequenas heroínas", murmurou ela, "sempre foram tão corajosas." Afonso observava a interação, o seu coração a partir-se com o estado de Maria. Como pôde isto ter acontecido? Como permitira que a mulher que o criara acabasse nas ruas? "Maria", disse ele suavemente, "vamos levar-te para o hospital. Precisas de cuidados médicos." Ela abanou a cabeça fracamente. "Não, Afonsinho, não posso deixar as meninas. Elas precisam de mim." "Nós cuidaremos delas", assegurou Afonso. "Prometo-te, mas agora precisas de cuidar de ti." Naquele momento, as sirenes assinalaram a chegada da ambulância. Os paramédicos aproximaram-se rapidamente, avaliando a situação. "Senhor presidente", dirigiu-se um deles a Afonso, "precisamos de a transportar imediatamente. Ela tem febre alta e mostra sinais de pneumonia grave." Afonso acenou, sentindo um nó no estômago. Virou-se para Maria, que agora parecia entrar e sair da consciência. "Maria", chamou ele gentilmente, "vamos levar-te para o hospital agora. As meninas ficarão seguras, eu prometo." Maria abriu os olhos, o seu olhar desfocado a pousar em Afonso. "Afonsinho", murmurou ela, "perdoa-me. Devia ter te dito, devia ter explicado." "Shh", acalmou-a Afonso. "Não há nada para perdoar. Descansa agora. Falaremos quando estiveres melhor." Enquanto os paramédicos preparavam Maria para o transporte, Afonso virou-se para Sofia e Beatriz. As gêmeas agarravam-se a ele, os seus pequenos corpos a tremer de medo e exaustão. "Está tudo bem", assegurou-lhes ele, ajoelhando-se ao nível delas. "A vossa avó vai ter os melhores cuidados possíveis, e vocês vêm comigo.
Eu cuidarei de vocês até ela estar melhor. Sofia, sempre a porta-voz, perguntou com a voz trêmula: Prometes que não nos vais separar? Afonso sentiu o seu coração apertar. Prometo, disse ele solenemente. Ficarão juntas. Nada vos separará. A viagem para o hospital foi tensa, com Afonso a dividir a sua atenção entre Maria, que estava apenas meio consciente na ambulância, e as gêmeas, que se agarravam a ele na limusine seguinte. No hospital, uma equipa de médicos já esperava por Maria. Afonso observou, impotente, enquanto ela era levada para a área de emergência. As gêmeas agarravam-se a ele, os seus pequenos corpos a tremer de medo e exaustão. As horas seguintes foram um turbilhão de espera ansiosa e conversas sussurradas com os médicos. Afonso fez inúmeras chamadas, mobilizando recursos e pessoas para garantir que Maria recebesse o melhor tratamento possível. Finalmente, tarde da noite, o médico-chefe aproximou-se de Afonso com uma atualização sobre o estado de Maria. A pneumonia era grave, complicada por desnutrição e exposição prolongada a condições adversas. As 48 horas seguintes seriam críticas. Afonso passou os dias seguintes dividido entre as suas responsabilidades presidenciais e longas horas no hospital. Sofia e Beatriz foram temporariamente alojadas numa suíte segura, sob os cuidados de uma equipa de confiança, mas Afonso fazia questão de as visitar diariamente, cumprindo a sua promessa de não as separar. Foi na tarde do terceiro dia que Maria finalmente acordou, verdadeiramente lúcida pela primeira vez desde a sua admissão. Afonso estava ao seu lado quando ela abriu os olhos. O seu olhar focou-se imediatamente nele. Afonsinho, disse ela, a sua voz ainda fraca, mas clara. Estás mesmo aqui. Afonso pegou na sua mão, sentindo as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Estou aqui, Maria, e não vou a lado nenhum. Maria sorriu fracamente. Depois, a sua expressão nublou-se de preocupação. As meninas, a Sofia e a Beatriz. Estão seguras, tranquilizou-a rapidamente Afonso. Estou a cuidar delas, tal como prometi. Estão ansiosas por te ver. Maria relaxou visivelmente, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação no seu olhar que Afonso reconheceu da sua infância. Afonsinho, começou ela, há algo que precisas de saber, algo que eu devia ter te dito há muito tempo. Afonso sentiu o seu coração acelerar. O que é, Maria? Podes dizer-me qualquer coisa. Maria respirou fundo, como que a reunir coragem. É sobre a noite em que parti, a noite que mudou tudo. Afonso inclinou-se para mais perto, a sua mente a divagar de volta para aquela noite, tantos anos atrás, quando ele tinha apenas 12 anos. A noite em que Maria, a mulher que o criara desde que era bebê, desapareceu sem explicação. Eu estava a trabalhar até tarde nessa noite, começou Maria, a sua voz baixa mas firme. Todos pensavam que eu já tinha ido para casa, mas estava a terminar umas coisas na cozinha. Foi quando ouvi vozes a virem do escritório do teu pai. Afonso ouvia atentamente, sentindo que estava prestes a descobrir uma verdade há muito enterrada. Era o teu pai, Manuel, e a tua mãe, Teresa. Estavam a discutir sobre dinheiro, grandes somas de dinheiro. Maria fez uma pausa, com lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Afonsinho, o teu pai estava a desviar milhões da empresa, e a tua mãe, ela sabia de tudo. Afonso sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. Os seus pais, que ele sempre vira como modelos de integridade, envolvidos num esquema de desvio de fundos massivo. Eu não queria ouvir, continuou Maria, mas não conseguia evitar. Quanto mais ouvia, pior ficava. Eles falavam de contas offshore, de subornos, de como ninguém nunca descobriria. Mas alguém descobriu, disse Afonso suavemente. Tu. Maria acenou com tristeza. Esse foi o meu erro. Deixei cair algo, fiz um barulho. Eles ouviram-me. A Teresa encontrou-me na cozinha.
Ela percebeu imediatamente que eu tinha ouvido tudo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Maria. Ela acusou-me de espionagem, de tentar chantagear a família. Disse que chamaria a polícia se eu não desaparecesse imediatamente, que ninguém acreditaria numa governanta em vez da palavra deles. Afonso sentiu uma raiva crescente dentro de si, mas forçou-se a permanecer calmo. Por que é que não me contaste? Por que é que não pediste ajuda? Maria olhou para ele com tanto amor e tristeza que Afonso sentiu o seu coração partir. Oh, Afonsinho, eras apenas um menino brilhante com sonhos de mudar o mundo. Como poderia eu destruir a tua família, a tua confiança? Como poderia arriscar o teu futuro? Então escolheste partir, concluiu Afonso, a percepção finalmente a surgir. Maria acenou. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Deixar-te foi como arrancar um pedaço do meu coração. Mas pensei que te estava a proteger. Pensei que estava a preservar o teu futuro. Afonso ficou em silêncio por um longo momento, a processar tudo o que acabara de ouvir. A sua mente fervilhava com as implicações, não só para o seu passado pessoal, mas também para a sua carreira política, construída em parte sobre o legado da sua família. Maria, disse ele finalmente, a sua voz a tremer ligeiramente. Tu sacrificaste tudo por mim. Maria sorriu com tristeza. Eras como um filho para mim, Afonsinho. Ainda és. Faria tudo de novo se fosse preciso. Afonso sentiu as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Inclinou-se e abraçou suavemente Maria, atento aos tubos e monitores à sua volta. Lamento imenso, sussurrou ele. Lamento por tudo o que passaste. Mas agora vou resolver isto. Vou cuidar de ti e das meninas. E vou descobrir toda a verdade. Não importa as consequências. Maria apertou-lhe a mão fracamente. Tem cuidado, Afonsinho. A verdade pode ser perigosa. Afonso afastou-se, enxugando as lágrimas. Uma nova determinação iluminava os seus olhos. A verdade é necessária, Maria. Para ti, para mim, para o país. E eu vou encontrá-la, custe o que custar. Enquanto Maria adormecia, exausta, Afonso permaneceu ao seu lado, a sua mente a acelerar. O dia que começara com uma carteira perdida transformara-se no catalisador de uma revelação que ameaçava abalar os alicerces da sua vida e da sua presidência. Mas uma coisa era certa: ele não descansaria até que a justiça fosse feita. Para Maria, para Sofia e Beatriz, e para todos aqueles que, como elas, tinham sido vítimas de um sistema que favorecia os poderosos à custa dos vulneráveis. O caminho pela frente seria difícil, mas Afonso Henriques, o menino que Maria criara para ser justo e corajoso, estava pronto para o enfrentar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, seria revelada. E com ela, talvez, viria a oportunidade de um novo começo, não só para a sua família reunida, mas para toda a nação. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip suave dos monitores e pela respiração ainda um pouco laboriosa de Maria. Afonso sentou-se ao lado da cama, a sua mente ainda a processar as revelações bombásticas que acabara de ouvir. Maria, por sua vez, parecia mais leve, como se um segredo há muito guardado tivesse finalmente sido retirado dos seus ombros. Maria, começou Afonso suavemente, eu nem sei por onde começar. Maria sorriu com tristeza. Eu sei, Afonsinho, é muita coisa para assimilar, mas há mais que precisas de saber sobre o que aconteceu depois de eu partir. Afonso acenou, preparando-se emocionalmente. Por favor, conta-me tudo. Maria respirou fundo, reunindo as suas forças. Quando saí da mansão naquela noite, não tinha nada além da roupa do corpo e alguns dólares no bolso. Não podia voltar para as minhas coisas, com medo que a Teresa cumprisse a sua ameaça. Ela fez uma pausa, o seu olhar distante, a recordar aqueles momentos difíceis. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Dormi em abrigos, fiz biscates aqui e ali.
Não podia usar as minhas referências anteriores, com medo que a tua família me encontrasse. Afonso sentiu uma onda de culpa invadi-lo. Enquanto ele crescia no conforto e no privilégio, Maria lutava para sobreviver. Eventualmente, continuou ela, consegui um emprego como limpadora num hotel barato. O pagamento era miserável, mas pelo menos tinha um teto sobre a minha cabeça. Foi lá que conheci o João. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Maria. O João era um bom homem, um zelador no mesmo hotel. Apaixonamo-nos, casamos. Por um tempo, parecia que as coisas estavam a melhorar. Começaste uma família, disse Afonso gentilmente. Maria acenou. Tivemos uma filha, a Catarina. Oh, Afonsinho, ela era tão bonita. Tinha os teus olhos, sabes? Às vezes, quando olhava para ela, lembrava-me de ti em pequeno. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Maria. Mas a vida tem uma forma cruel de nos surpreender. O João morreu num acidente de trabalho quando a Catarina tinha apenas 2 anos. De repente, eu era viúva com uma criança pequena para criar. Afonso segurou a mão de Maria, oferecendo conforto silencioso enquanto ela continuava. Fiz o melhor que pude. Trabalhava em 2, às vezes 3 empregos. A Catarina cresceu e tornou-se uma rapariga maravilhosa, forte e determinada. Casou-se jovem, teve as gêmeas. A Sofia e a Beatriz eram a luz das nossas vidas. Maria fez uma pausa, a sua expressão a tornar-se sombria. Depois, há 2 anos, a Catarina e o marido morreram num acidente de carro. As gêmeas, por algum milagre, sobreviveram. De repente, aos 66 anos, eu era responsável por 2 crianças pequenas outra vez. Afonso sentiu o seu coração apertar. Oh, Maria! Eu tentei, Afonsinho, tentei tanto, mas os empregos eram escassos para alguém da minha idade. As contas acumulavam-se. O apartamento que partilhávamos com a Catarina e o marido, não conseguimos mantê-lo. Maria soltou um soluço. Antes que me desse conta, estávamos na rua. As lágrimas corriam agora livremente pelo rosto de Maria, e Afonso não conseguiu conter as suas próprias. A injustiça de tudo aquilo era avassaladora. As ruas são duras, Afonsinho, especialmente para crianças pequenas. Fiz o meu melhor para as proteger, mantê-las alimentadas e quentes, mas cada dia era uma batalha. Maria olhou diretamente nos olhos de Afonso. Sabes o que me manteve a seguir em frente? Lembrar-me de ti, pensar no menino que eu tinha criado, imaginar o homem em que te tornarias. Afonso sentiu como se o seu coração estivesse a ser esmagado. Maria, eu devia ter te procurado. Devia ter feito mais. Maria abanou a cabeça. Não, Afonsinho, tu não sabias. Como poderias? Eu desapareci da tua vida sem uma palavra. Mas sabe isto, em todos aqueles anos, através de todas as dificuldades, eu nunca deixei de te amar como um filho. Afonso não conseguiu conter-se mais. Inclinou-se e abraçou suavemente Maria, as lágrimas a molharem o ombro dela. Lamento imenso, soluçou ele. Lamento por tudo o que passaste. Maria acariciou as costas de Afonso, tal como fazia quando ele era criança. Shh, está tudo bem agora. Estamos juntos outra vez. É o que importa. Quando Afonso finalmente se afastou, os seus olhos estavam vermelhos, mas uma nova determinação brilhava neles. Maria, prometo-te, vou resolver isto. Vou cuidar de ti e das meninas. E vou descobrir toda a verdade sobre o que os meus pais fizeram. Maria olhou para ele com uma mistura de orgulho e preocupação. Tem cuidado, Afonsinho. Os teus pais, eles são poderosos, e a verdade pode ter repercussões muito para além da nossa pequena família. Afonso acenou gravemente. Eu sei, mas não posso ignorá-lo. Como presidente, tenho o dever de procurar a verdade e a justiça. E como o homem que tu criaste, tenho a obrigação moral de fazer o que é certo. Maria sorriu, um sorriso cheio de orgulho e amor. Tornaste-te o homem que eu sempre soube que serias, Afonsinho. Forte, justo
e corajoso. Afonso segurou a mão de Maria, a sua mente já a acelerar com o que tinha de fazer a seguir. Vou iniciar uma investigação discreta. Precisamos de descobrir a extensão do desvio e quem mais esteve envolvido. E Maria, precisamos de garantir a tua segurança e a das meninas. Maria acenou, o cansaço a começar a tomar conta dela mais uma vez. Confio em ti, Afonsinho. Sempre confiei. Enquanto Maria adormecia, Afonso permaneceu ao seu lado, a sua mente em tumulto. As revelações daquele dia tinham abalado os alicerces do seu mundo, a sua infância privilegiada, a ascensão política da sua família, a sua própria presidência. Tudo agora visto sob uma nova e preocupante luz. Afonso sabia que os dias seguintes seriam difíceis. Investigar os seus próprios pais, expor um esquema de corrupção que provavelmente se estendia muito para além da sua família, lidar com as consequências políticas e pessoais. Tudo seria o maior desafio da sua vida. Mas olhando para Maria, para o rosto da mulher que sacrificara tudo para o proteger, Afonso compreendeu que não tinha escolha. Enfrentaria aquela tempestade, custasse o que custasse. Para Maria, para Sofia e Beatriz e para todos os que, como eles, tinham sido vítimas de um sistema que favorecia os poderosos. Levantando-se silenciosamente, Afonso lançou um último olhar a Maria antes de sair do quarto. Tinha trabalho a fazer, uma investigação discreta para lançar, medidas de segurança para implementar e uma verdade dolorosa para confrontar. O caminho pela frente seria difícil, mas Afonso Henriques estava pronto para o percorrer. Com a força que Maria lhe ensinara e a integridade que ela nutrira nele, ele enfrentaria as consequências de tantos anos de silêncio. E talvez, ao fazê-lo, pudesse começar a remendar não só a sua família reunida, mas também o país que jurara servir. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, Afonso fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Maria. Descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse. E no final, procuraria justiça. Para Maria, para a sua família e para todos aqueles que tinham sido silenciados por demasiado tempo. O dia que começara com uma carteira perdida, tornara-se o catalisador de uma mudança que ecoaria por gerações. E Afonso Henriques, o menino que Maria criara para ser justo e corajoso, estava pronto para liderar essa mudança, independentemente do custo pessoal ou político. O salão oval estava tenso com o silêncio. Afonso Henriques, o presidente, estava de pé atrás da sua secretária, o olhar fixo na porta. Ao seu lado, Maria dos Anjos sentava-se numa cadeira confortável, as mãos entrelaçadas no colo, uma mistura de nervosismo e determinação nos seus olhos. O som de passos a aproximarem-se fez Afonso endireitar os ombros. A porta abriu-se e Elizabeth, a sua secretária, anunciou: "Senhor presidente, os seus pais chegaram." Afonso acenou. "Por favor, deixe-os entrar." Teresa e Manuel Oliveira entraram na sala, os seus rostos a revelar confusão e preocupação. Ao verem Maria, ambos pararam abruptamente, o choque claro nas suas expressões. "Afonso, o que se passa?" perguntou Teresa, a sua voz a tremer ligeiramente. Por que é que a Maria está aqui?" Afonso respirou fundo, lutando para controlar a tempestade de emoções dentro de si. "Mãe, pai, por favor, sentem-se. Temos muito que discutir." Relutantemente, Teresa e Manuel sentaram-se, os seus olhos a dardejarem entre Afonso e Maria. "Antes de começarmos", disse Afonso com firmeza, "quero que saibam que esta conversa está a ser gravada. O que for dito aqui terá consequências legais." Manuel empalideceu. "Afonso, filho, do que se trata isto?" Afonso olhou para Maria, que acenou ligeiramente. "Maria", disse ele gentilmente, "podia, por favor, contar-lhes o que me contou sobre a noite em que partiu?" Maria respirou fundo e começou a recontar os acontecimentos daquela noite fatídica, tantos anos atrás.
Falou de ter ouvido a conversa de Manuel e Teresa, do desvio de fundos, da ameaça de Teresa. A sua voz era calma, livre de amargura, carregada apenas de uma profunda tristeza. Enquanto Maria falava, Afonso observava atentamente as reações dos seus pais. Manuel parecia encolher-se na sua cadeira, a culpa a pesar nos seus ombros. Teresa, por outro lado, mantinha uma fachada de compostura, embora os seus olhos traíssem o seu pânico crescente. Quando Maria terminou, o silêncio que se seguiu estava pesado com décadas de segredos e mentiras. Afonso finalmente quebrou o silêncio. — É verdade? Perguntou ele, olhando diretamente para os seus pais. Desviaram milhões da empresa? Ameaçaram a Maria para a manter calada? Manuel foi o primeiro a falar, a sua voz a quebrar-se. — Afonso, filho, eu lamento. É verdade. Começou com pequenos desvios, mas em breve saiu do controlo. Teresa tentou intervir rapidamente. Manuel, não podemos. — Chega, Teresa! Exclamou Manuel, com lágrimas a encherem-lhe os olhos. Chega de mentiras. O nosso filho merece a verdade. A Maria merece a verdade. Afonso sentiu uma mistura de raiva e dor ao ouvir a confissão do seu pai. — Por quê? Perguntou ele, a sua voz a tremer de emoção mal contida. — Por que fariam isso? Manuel abanou a cabeça, a vergonha evidente no seu rosto. No início, foi para manter o estilo de vida a que estávamos habituados. Depois, tornou-se um vício. O poder, o dinheiro, era intoxicante. Teresa, vendo que a negação era fútil, deixou finalmente cair a sua máscara de compostura. — Afonso, tens de entender. Fizemo-lo por ti também, para garantir o teu futuro, a tua posição na sociedade. Afonso sentiu uma onda de náusea com as palavras da sua mãe. — Não se atrevam a usar o meu nome para justificar os vossos crimes, disse ele, a sua voz a tremer de fúria controlada. Vocês arruinaram a vida da Maria. Ela perdeu tudo por causa da vossa ganância e das vossas ameaças. Maria, que se mantivera em silêncio, finalmente falou. — Teresa, Manuel, não guardo rancor de vocês, mas o que fizeram não me prejudicou apenas a mim. Pensem em todas as vidas afetadas pelas vossas ações. Manuel baixou a cabeça, as lágrimas a caírem livremente. — Maria, lamento imenso, tanto, se pudéssemos voltar atrás. Teresa, vendo que não havia escapatória, finalmente quebrou. — Eu também lamento, Maria. Fui cruel contigo. Tinha tanto medo de perder tudo. Mas isso não justifica o que fiz. Afonso observava a cena, sentindo uma torrente de emoções. Raiva, tristeza, desapontamento. Mas, acima de tudo, uma determinação inabalável de corrigir as coisas. — O que aconteceu aqui hoje? Começou ele, a sua voz firme. Vai para além da nossa família. Como presidente, devo garantir que a justiça é servida. Uma investigação completa será realizada. Todos os fundos desviados serão rastreados e devolvidos. Manuel e Teresa acenaram, derrotados. Sabiam que não podiam escapar às consequências das suas ações. Mas antes de tudo isso, continuou Afonso, há algo que ambos precisam de fazer. Ele virou-se para Maria. A Maria sacrificou tudo para proteger esta família, para me proteger. Ela merece mais do que apenas palavras. Manuel foi o primeiro a mover-se. Levantou-se, cambaleando em direção a Maria, e caiu de joelhos diante dela. — Maria, soluçou ele, por favor, perdoa-me. Sei que não mereço, mas por favor. Teresa, após um momento de hesitação, seguiu o exemplo. — Maria, disse ela, a sua voz a tremer. O que te fizemos foi imperdoável, mas imploro o teu perdão. Vivemos com esta culpa durante décadas. Maria olhou para os dois, com lágrimas nos seus próprios olhos. Por um longo momento, permaneceu em silêncio. Depois, lentamente, estendeu as mãos, tocando nos ombros de Manuel e Teresa. — Eu perdoo-vos, disse ela suavemente. Não por vossa causa, mas pela minha. Carreguei este peso por tanto tempo.
É hora de o deixar ir. Afonso olhava, sentindo uma mistura de admiração e amor por Maria. Mesmo depois de tudo o que ela suportara, ainda encontrava no seu coração a capacidade de perdoar. Maria, disse ele, a sua voz grossa de emoção, és a pessoa mais forte e compassiva que já conheci. Maria sorriu com tristeza. A vida é demasiado curta para guardar rancores, Afonsinho. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Significa escolher a paz em vez da amargura. Manuel e Teresa levantaram-se, os seus rostos manchados de lágrimas e remorso. Afonso olhou para os seus pais, uma nova resolução nos seus olhos. O que acontecer a partir daqui não será fácil. Haverá consequências legais, financeiras e públicas. Mas faremos isto da maneira certa, com honestidade e integridade. Ele virou-se para Maria. E tu, Maria, nunca mais terás de te preocupar com nada. Vou garantir que tu e as meninas têm tudo o que precisam. É o mínimo que posso fazer, depois de tudo o que sacrificaste. Maria sorriu, com lágrimas de gratidão nos seus olhos. Obrigada, Afonsinho, mas tudo o que eu sempre quis foi ver-te tornar o homem que eu sempre soube que serias, justo, compassivo e corajoso. À medida que a reunião terminava, Afonso sabia que isto era apenas o começo. Haveria muitos desafios pela frente, investigações, possíveis julgamentos, escrutínio público. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma clareza de propósito. O caminho pela frente seria difícil, mas guiado pelo exemplo de Maria e pela sua determinação em corrigir os erros do passado, Afonso estava pronto para o enfrentar. Esta não era apenas uma história de redenção familiar, mas o início de uma jornada para trazer mais integridade e justiça a toda a nação. Enquanto os seus pais saíam do gabinete, discretamente escoltados por agentes de segurança, Afonso virou-se para Maria. Estás pronta para começar este novo capítulo? Perguntou ele gentilmente. Maria acenou, um sorriso sereno no seu rosto. Estou, Afonsinho. Juntos podemos fazer a diferença. E assim, naquele salão oval, começou uma nova era. Uma era de verdade, reconciliação e, acima de tudo, esperança num futuro melhor. O salão oval estava silencioso, exceto pelo suave teclar de teclas enquanto Afonso trabalhava no seu computador. Era tarde da noite, mas o presidente não conseguia descansar, não depois de tudo o que descobrira nos últimos dias. Afonso suspirou, esfregando os olhos cansados. Desde a revelação chocante sobre os crimes dos seus pais e o passado de Maria, ele mergulhara num processo de investigação e restituição. A sua equipa de confiança, liderada por Elizabeth, a sua leal secretária, trabalhava incansavelmente para descobrir a verdade. Uma leve batida na porta interrompeu os seus pensamentos. "Entre", chamou ele. Elizabeth entrou, carregando uma pasta grossa. O seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de preocupação. Senhor Presidente, temos os resultados preliminares da investigação interna sobre as finanças da campanha. Afonso sentiu o seu estômago afundar. Sabia que o que estava prestes a ouvir não seria bom. Vamos a isso, Elizabeth. Ela sentou-se à sua frente, abrindo a pasta. Senhor, a nossa equipa descobriu várias transferências de contas offshore para os fundos da campanha. Estas contas estão diretamente ligadas aos desvios realizados pelo seu pai, Manuel Oliveira. Afonso fechou os olhos por um momento, sentindo o peso desta revelação. Quando os abriu novamente, a sua expressão era resoluta. Quanto? Cerca de 30% dos fundos da campanha, senhor, respondeu Elizabeth, a sua voz baixa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Afonso levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, Lisboa dormia, alheia ao terremoto político que estava prestes a desenrolar-se. Elizabeth, disse ele finalmente virando-se, preciso que convoques uma reunião de emergência com a minha equipa de comunicação e conselheiros legais, imediatamente.
Elizabeth acenou, já se levantando. Qual será a agenda, senhor? Afonso respirou fundo. Vou fazer uma declaração pública. O povo português merece saber a verdade. Os olhos de Elizabeth arregalaram-se. Senhor presidente, as implicações disto... Eu sei, interrompeu a Afonso gentilmente. Mas não posso, e não vou, continuar esta presidência com base numa mentira. É hora de limpar a casa, Elizabeth, a começar por mim mesmo. Ela acenou, reconhecendo a gravidade e a bravura da sua decisão. Compreendido, senhor. Convocarei a equipa imediatamente. Depois de Elizabeth sair para cumprir as suas ordens, Afonso voltou-se para a janela. Os seus pensamentos derivaram para Maria, Sofia e Beatriz. Elas tinham sacrificado tanto, vivido com tão pouco, enquanto ele desfrutava dos frutos de uma corrupção da qual nem sequer tinha conhecimento. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões intensas, discussões acaloradas e planeamento meticuloso. Os conselheiros legais alertaram sobre as possíveis repercussões legais. Os estrategas políticos argumentaram sobre o impacto na opinião pública. Mas Afonso permaneceu inabalável. Quando o sol começou a nascer sobre o horizonte de Lisboa, o discurso estava pronto. Afonso insistiu em escrever a maior parte ele mesmo. Seriam as suas palavras, a sua confissão, a sua promessa ao povo português. Antes de se preparar para enfrentar as câmaras, Afonso fez um telefonema. Maria, disse ele quando ela atendeu, estou prestes a fazer algo importante, algo que pode mudar tudo. A voz de Maria estava calma do outro lado. Vais contar a verdade ao povo, não vais? Afonso sorriu com tristeza. Maria sempre o conhecera melhor do que ninguém. Sim, não posso continuar com esta farsa. O povo merece saber. Tenho orgulho de ti, Afonsinho, disse Maria suavemente. Estás a fazer a coisa certa, custe o que custar. Aquelas palavras, vindas da mulher que sacrificara tudo por ele, deram a Afonso a força final de que precisava. Obrigado, Maria, por tudo. Minutos depois, Afonso estava diante das câmaras no Salão Oval. O mundo inteiro assistia, enquanto o presidente se preparava para fazer um anúncio sem precedentes. Meus caros concidadãos, começou Afonso, a sua voz firme apesar da tempestade de emoções dentro de si. Dirijo-me a vós hoje, não apenas como vosso presidente, mas como um homem que acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, é vital para a saúde da nossa democracia. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a Câmara. Recentemente descobri que uma parte significativa dos fundos utilizados na minha campanha presidencial teve origem em atividades ilícitas. Dinheiro desviado pelo meu próprio pai ao longo dos anos, sem o meu conhecimento até há poucos dias. Um murmúrio audível veio da equipa na sala. Afonso continuou, implacável. Compreendo que esta revelação levanta sérias questões sobre a legitimidade da minha presidência. Quero assegurar a todos vós que uma investigação completa e independente será conduzida. Cada cêntimo será rastreado, cada pessoa envolvida responsabilizada, incluindo membros da minha própria família. Afonso respirou fundo antes de prosseguir. Quero também partilhar uma história de coragem e integridade que me inspirou a tomar esta difícil decisão. Ele então contou a história de Maria, sem mencionar nomes, detalhando o seu sacrifício, a sua luta e a sua incrível força de caráter. Enquanto falava, Afonso notou lágrimas nos olhos de vários membros da sua equipa. Esta mulher extraordinária, concluiu ele, ensinou-me que a verdadeira força não reside em esconder os nossos erros, mas em enfrentá-los de frente. É com esse espírito que me apresento perante vós hoje. Afonso endireitou os ombros, a sua expressão séria, mas determinada. Nas próximas semanas, trabalharei incansavelmente com o Parlamento e as autoridades competentes para determinar o melhor curso de ação. Se for determinado que a minha presidência foi irremediavelmente comprometida por estes fundos ilícitos, estarei preparado para renunciar.
Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Afonso continuou. Mas enquanto ocupar este cargo, dedicarei cada momento a corrigir este erro, a implementar reformas para evitar que volte a acontecer e a restaurar a confiança que depositaram em mim. Ele fez uma pausa uma última vez, os seus olhos a brilhar com emoção contida. Peço a compreensão e o apoio do povo português durante este período difícil. Juntos, podemos transformar este momento de crise numa oportunidade para fortalecer a nossa democracia e reafirmar os nossos valores fundamentais de honestidade e integridade. Que Deus vos abençoe e que Deus abençoe Portugal. Obrigado. As câmaras desligaram-se e, por um momento, reinou o silêncio no salão oval. Depois, lentamente, os aplausos começaram. Começou com Elizabeth e espalhou-se por toda a sala. A equipa de Afonso, apesar do seu choque e preocupação, reconheceu a coragem monumental da sua ação. Afonso sabia que os dias seguintes seriam turbulentos. Investigações, possivelmente um processo de destituição e, certamente, um escrutínio implacável por parte dos média e do público. Mas, pela primeira vez em dias, sentia-se em paz. Ao sair do salão oval, os seus pensamentos viraram-se para Maria, Sofia e Beatriz. Não importava o que acontecesse à sua presidência, ele cumprira a promessa que fizera a si mesmo. Honrara o exemplo de integridade que Maria lhe dera. O futuro era incerto, mas Afonso Henriques estava pronto para o enfrentar, com a verdade como sua bússola e a coragem como sua força. Estava preparado para qualquer tempestade que se avizinhasse. E talvez, apenas talvez, desta crise pudesse emergir uma nação mais forte e mais justa. O salão oval estava silencioso, exceto pelo suave teclar de teclas, enquanto Afonso trabalhava no seu computador. Era tarde da noite, mas o presidente ainda não conseguia descansar, não depois de tudo o que descobrira nos últimos dias. Afonso suspirou, esfregando os olhos cansados. Desde as revelações chocantes sobre os crimes dos seus pais e o passado de Maria, ele mergulhara de cabeça num processo de investigação e reparação. A sua equipa de confiança, liderada por Elizabeth, a sua leal secretária, trabalhava incansavelmente para desenterrar a verdade. Uma leve batida na porta interrompeu o seu raciocínio. "Entre", disse ele. Elizabeth entrou, carregando uma pasta grossa. O seu rosto, habitualmente composto, mostrava sinais de preocupação. "Senhor Presidente, temos os resultados preliminares da investigação interna sobre as finanças da campanha." Afonso sentiu o seu estômago apertar. Sabia que o que estava prestes a ouvir não seria bom. "Avance, Elizabeth." Ela sentou-se em frente à secretária, abrindo a pasta. "Senhor, a nossa equipa descobriu várias transferências de fundos de contas offshore para as contas da campanha. Estas contas estão diretamente ligadas ao desvio realizado pelo seu pai, Manuel Oliveira." Afonso fechou os olhos brevemente, absorvendo o peso desta revelação. Quando os abriu, a sua expressão era resoluta. "Quanto?" "Aproximadamente 30% dos fundos da campanha, senhor", respondeu Elizabeth, a sua voz baixa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Afonso levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, Lisboa dormia, alheia ao terremoto político que estava prestes a ocorrer. "Elizabeth", disse ele finalmente, virando-se. "Preciso que convoques uma reunião de emergência com a minha equipa de comunicação e conselheiros legais. Imediatamente." Elizabeth acenou, já se levantando. "Qual deve ser a ordem do dia, senhor?" Afonso respirou fundo. "Vou fazer um anúncio público. O povo português merece saber a verdade." Os olhos de Elizabeth arregalaram-se. "Senhor presidente, as implicações..." "Eu sei", interrompeu-a Afonso gentilmente. "Mas não posso e não vou manter esta farsa. É hora de limpar a casa, Elizabeth. A começar por mim."
As horas que se seguiram passaram num turbilhão de reuniões intensas, debates acalorados e planeamento meticuloso. Os conselheiros legais alertaram-no para as potenciais consequências legais. Os estrategas políticos discutiram o impacto na opinião pública, mas Afonso permaneceu firme. Quando o sol começou a nascer sobre o horizonte de Lisboa, o discurso estava pronto. Afonso insistira em escrever a maior parte ele mesmo. Seriam as suas palavras, a sua confissão, a sua promessa ao povo português. Antes de enfrentar as câmaras, Afonso fez uma chamada para Maria. A sua voz calma e reconfortante deu a Afonso o empurrão final de que precisava. Minutos depois, Afonso estava diante das câmaras no Salão Oval. O mundo inteiro assistia enquanto o presidente se preparava para fazer um anúncio sem precedentes. Meus caros concidadãos, começou Afonso, a sua voz firme apesar do turbilhão de emoções dentro de si. Dirijo-me a vós hoje, não apenas como vosso presidente, mas como um homem que acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, é essencial para a saúde da nossa democracia. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a Câmara. Recentemente, descobri que uma parte significativa dos fundos utilizados na minha campanha presidencial proveio de atividades ilícitas, fundos desviados pelo meu próprio pai ao longo dos anos, dos quais eu não tinha conhecimento até há poucos dias. Um murmúrio audível ergueu-se da equipa na sala. Afonso prosseguiu, inflexível. Compreendo que esta revelação levanta sérias questões sobre a legitimidade da minha presidência. Quero assegurar-vos que uma investigação completa e independente será conduzida. Cada cêntimo será rastreado, cada pessoa envolvida responsabilizada, incluindo membros da minha própria família. Afonso respirou fundo antes de continuar. Embora eu não tivesse conhecimento da origem destes fundos na altura da campanha, reconheço que, como candidato e agora como presidente, a responsabilidade final recai sobre mim. Assumo plenamente esta responsabilidade e estou preparado para enfrentar quaisquer consequências que possam surgir. Ele então detalhou os passos que seriam tomados. Uma comissão independente seria formada para investigar não apenas as finanças da campanha, mas todos os aspectos da sua administração. Afonso prometeu total transparência e cooperação com todas as investigações. Quero também partilhar convosco uma história de coragem e integridade que me inspirou a dar este passo difícil, continuou Afonso. Ele recontou a história de Maria, sem a nomear, detalhando o seu sacrifício, as suas lutas e o seu caráter notável. Afonso endireitou os ombros, a sua expressão sombria, mas resoluta. Nas próximas semanas, trabalharei incansavelmente com o Parlamento e as autoridades competentes para determinar o melhor curso de ação. Se for determinado que a minha presidência foi irremediavelmente comprometida por estes fundos ilegais, estarei pronto a aceitar as consequências, incluindo a possibilidade de renunciar. Ele terminou o seu discurso pedindo a compreensão e o apoio do povo português durante este período difícil, enfatizando o seu compromisso com a verdade e a integridade. Nos dias que se seguiram, a nação foi lançada no caos. As manchetes gritavam sobre o escândalo, os analistas políticos debatiam sem parar e o parlamento agiu rapidamente. Afonso manteve a sua palavra, cooperando plenamente com todas as investigações, fornecendo documentos, testemunhando quando convocado e instando todos na sua administração a fazer o mesmo. Ele recusou-se a invocar qualquer privilégio executivo, insistindo que a verdade completa tinha de vir à tona, independentemente do custo pessoal ou político. A investigação revelou a extensão dos crimes de Manuel Oliveira. Milhões de euros tinham sido desviados ao longo de décadas, não apenas do negócio da família, mas de fundos governamentais através de contratos fraudulentos. A teia de corrupção chegava muito mais longe do que Afonso alguma vez imaginara. Enquanto a tempestade política se desenrolava, Afonso encontrou força e consolo na sua família recém-reunida.
Maria, agora totalmente recuperada, mudara-se para o palácio de Belém com Sofia e Beatriz. As gêmeas, com a sua inocência e alegria, traziam luz mesmo aos dias mais sombrios. Uma noite, após um dia particularmente cansativo de audiências parlamentares, Afonso encontrou Maria sentada numa varanda privada, a contemplar as estrelas. "Como estás, Afonsinho?" perguntou ela suavemente quando ele se juntou a ela. Afonso suspirou, sentindo o peso do mundo sobre os seus ombros. "Cansado, Maria, mas em paz de certa forma. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou a fazer exatamente o que devia." Maria sorriu, pegando na sua mão. "Estás, meu querido. Tenho tanto orgulho do homem em que te tornaste." No dia seguinte, como Afonso previra, o processo de destituição começou oficialmente. A nação assistiu, dividida, enquanto o drama se desenrolava. Alguns exigiam a sua demissão imediata, enquanto outros admiravam a sua honestidade e coragem ao enfrentar o escândalo de frente. Afonso recusou-se a demitir-se, insistindo que aceitaria o veredito do processo constitucional. Ele continuou a governar, focando-se especialmente em medidas anticorrupção e na reforma do financiamento de campanhas. No meio do caos político, a história de Maria tornou-se pública. Jornalistas de investigação traçaram a sua jornada desde a noite em que deixou a mansão dos Henriques até os seus anos na rua com Sofia e Beatriz. A narrativa capturou a imaginação do público, humanizando o escândalo e fornecendo um contraponto poderoso à corrupção que fora exposta. Uma tarde, enquanto brincava com Sofia e Beatriz no jardim do palácio, Afonso foi chamado de volta ao seu gabinete. Elizabeth esperava-o lá, a sua expressão grave. "Senhor presidente", disse ela, "a votação final da destituição está marcada para amanhã." Afonso acenou, sentindo o peso daquele momento. "Compreendido. Obrigado, Elizabeth. Por tudo." Naquela noite, Afonso reuniu Maria e as meninas, explicando gentilmente a situação. As palavras simples de Beatriz, "Aconteça o que acontecer, será sempre o nosso herói", comoveram profundamente Afonso. "Aconteça o que acontecer amanhã", disse ele, olhando para cada uma delas. "Enfrentaremos juntos como uma família." Na manhã seguinte, Afonso vestiu-se cuidadosamente, preparando-se para o que poderia ser o seu último dia como presidente. Antes de sair, beijou Maria e as meninas, levando consigo o seu amor e força. Enquanto caminhava pelos corredores do Palácio de Belém, possivelmente pela última vez como seu ocupante, Afonso refletiu sobre a incrível jornada que o levara até ali. Uma carteira perdida, um reencontro inesperado, segredos escondidos. Tudo convergira para este momento. Independentemente do resultado da destituição, Afonso sabia que tinha feito a coisa certa. Honrara as lições de integridade que Maria lhe ensinara anos antes. Colocara a verdade e o bem-estar da nação acima dos seus próprios interesses. E assim, de cabeça erguida e com a consciência tranquila, Afonso Henriques caminhou em direção ao seu destino, pronto para enfrentar as consequências das suas ações e das da sua família. Qualquer que fosse o veredito, ele sabia que não estava sozinho. Tinha o amor da sua família, o respeito daqueles que valorizavam a honestidade e a consciência limpa de um homem que escolhera fazer o que era certo, custasse o que custasse. O futuro era incerto, mas Afonso estava preparado para o enfrentar, com a verdade como seu guia e a coragem como sua força. Estava pronto para qualquer tempestade que pudesse vir. E talvez, apenas talvez, desta crise pudesse emergir uma nação mais forte, mais justa e mais honesta. Os meses que se seguiram ao anúncio bombástico de Afonso Henriques foram um turbilhão de atividades em Lisboa. A capital do país, habituada a escândalos e reviravoltas políticas, nunca testemunhara nada como o drama diário que se desenrolava.
A investigação do governo, liderada por uma equipe de procuradores especiais, nomeada pelo parlamento, avançou a todo o vapor. Todos os aspectos da campanha de Afonso, bem como as atividades financeiras da sua família nas últimas décadas, foram alvo de um escrutínio meticuloso. Fiel à sua palavra, Afonso cooperou totalmente com a investigação. Passou horas a prestar depoimento, forneceu todos os documentos solicitados e instou todos na sua administração a fazerem o mesmo. A sua transparência e vontade de enfrentar as consequências de frente impressionaram até os seus críticos mais acérrimos. Entretanto, Manuel Oliveira enfrentou uma série de acusações criminais. O império financeiro que construíra ao longo de décadas desmoronou, revelando uma complexa rede de fraude, desvio de fundos e corrupção. O homem que outrora fora um titã dos negócios enfrentava agora a perspectiva de passar os seus últimos anos atrás das grades. No meio de todo o caos e incerteza, Afonso descobriu um propósito renovado no seu programa social. A iniciativa, originalmente inspirada pelo seu reencontro com Maria e as gêmeas, ganhara maior urgência e relevância. Este programa não se trata apenas de ajudar os necessitados, explicou Afonso num discurso apaixonado ao parlamento. Trata-se de corrigir as injustiças sistêmicas que permitem que pessoas como a Maria passem pelas frestas da nossa sociedade. Trata-se de construir um país onde a integridade e a compaixão importam mais do que a riqueza e o poder. Surpreendentemente, o programa começou a ganhar apoio bipartidário. Muitos políticos, cientes da raiva do público sobre a corrupção recentemente exposta, viram-no como uma oportunidade de redenção e reforma. No meio da turbulência política, Sofia e Beatriz iniciaram um novo capítulo nas suas vidas. Agora a viver no Palácio de Belém com Afonso e Maria, as gêmeas foram matriculadas numa escola local. O seu primeiro dia de aulas foi uma mistura de excitação e nervosismo, mas enfrentaram-no com a mesma coragem que demonstraram ao longo de toda a sua jornada. À medida que as investigações continuavam, tornou-se claro que, embora Afonso não tivesse conhecimento direto dos fundos ilícitos da campanha, a sua posição como presidente estava irremediavelmente comprometida. Com dignidade e aceitação, Afonso anunciou a sua decisão de deixar a presidência. Servir este grande país foi a honra da minha vida, declarou ele no seu discurso de despedida. Mas a integridade do nosso sistema democrático deve estar acima de qualquer indivíduo. Saio com a consciência tranquila, sabendo que fiz o que era certo, não o que era fácil. Como parte de um acordo negociado com os procuradores, foi arranjado um acordo substancial para Maria e as gêmeas, reconhecendo os anos de injustiça e dificuldades que suportaram. Com esses fundos, a família pôde comprar uma casa confortável nos subúrbios de Lisboa, um lar que simbolizava um novo começo para todos eles. Maria, totalmente recuperada da sua doença, dedicou-se a cuidar de Sofia e Beatriz. As manhãs eram preenchidas com a preparação do pequeno almoço, a arrumação das mochilas escolares e alegres caminhadas até a paragem do autocarro. As tardes eram para os trabalhos de casa, brincadeiras no quintal e contos de histórias ao entardecer. Livre das responsabilidades presidenciais, Afonso encontrou um novo propósito na vida. Lançou-se em projetos sociais, usando a sua experiência e influência para promover mudanças positivas na sociedade. Muitas vezes, levava Sofia e Beatriz a visitar abrigos e centros comunitários, ensinando-lhes o valor do serviço e da compaixão. Lembrem-se, meninas, dizia ele frequentemente, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no bem que faz pelos outros. As gêmeas floresceram na sua nova escola. Sofia, com a sua personalidade extrovertida, rapidamente fez amigos e destacou-se em atividades extracurriculares. Beatriz, mais reservada, descobriu uma paixão pela leitura e pelas artes. Os seus desenhos coloridos, em breve, adornavam as paredes da sua casa. Os domingos tornaram-se dias de almoço em família no quintal.
Maria, sorrindo ao ver Afonso a brincar com as meninas, refletia frequentemente sobre a incrível jornada que os levara até aquele momento. De um abrigo improvisado sob o toldo de uma loja a esta casa cheia de amor e risos, era uma transformação em que ela mal ousava acreditar. Numa tarde de sol, enquanto observavam Sofia e Beatriz a correr pelo relvado, Afonso virou-se para Maria. "Sabes", disse ele suavemente, "às vezes pergunto-me como teria sido a minha vida se aquelas duas pequenas heroínas não tivessem encontrado a minha carteira naquele dia." Maria sorriu, os seus olhos a brilhar com lágrimas por verter. "A honestidade delas mudou tudo, não foi?" Afonso acenou pensativo. "Não apenas para nós, mas para tantos outros. O programa social que iniciamos está a ajudar milhares de famílias. As reformas no financiamento de campanhas estão a tornar a nossa democracia mais transparente. E tudo começou porque duas meninas decidiram fazer a coisa certa." "Elas são especiais", concordou Maria, o seu coração a transbordar de orgulho. "Tal como tu", acrescentou Afonso, pegando na mão de Maria. "Tu criaste-as para serem assim, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E tu nunca perdeste a tua integridade, mesmo quando o mundo parecia estar contra ti." Maria apertou a mão de Afonso, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que tinham superado juntos. "Somos uma família agora", disse ela suavemente. "Uma família construída sobre honestidade, coragem e amor." Enquanto o sol começava a pôr-se, banhando o quintal em tons dourados, Afonso e Maria chamaram as meninas para dentro. A casa, em breve, encheu-se de sons de risos e conversas animadas, o aroma do jantar a cozinhar e uma sensação palpável de amor e pertença. Naquela noite, enquanto Afonso deitava Sofia e Beatriz, olhou para os seus rostos sorridentes e sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Estas meninas, com a sua honestidade inabalável, não tinham apenas mudado a sua vida. Tinham iniciado uma onda de mudança que se estendia muito para além da sua família. "Boa noite, minhas pequenas heroínas", sussurrou ele, beijando-lhes as testas. Ao fechar a porta do quarto, Afonso refletiu sobre a incrível jornada que todos eles tinham percorrido. De uma carteira perdida a uma nação transformada. Era uma história de redenção, de segundas oportunidades e, acima de tudo, do poder transformador da honestidade e do amor. E assim, naquela casa acolhedora nos arredores de Lisboa, uma família outrora separada pelas circunstâncias e pelo sigilo, não só encontrou a reunião, mas também descobriu um novo propósito. Juntos enfrentariam o futuro, não como vítimas do passado, mas como arquitetos de um amanhã mais brilhante e mais justo.